Hora de entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. A gente continua falando, claro, sobre a guerra na Ucrânia, mas agora com o ex-embaixador do Brasil em Washington e em Pequim, o diplomata Roberto Abdenur. Embaixador, boa noite, bem-vindo aqui ao Expresso. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Sim, eu ouço bem, Mona Lisa, obrigado. Muito obrigada ao senhor pela gentileza extrema de nos atender e nos ajudar, né, a olhar, então, com a experiência, com quem sabe de fato o que está falando sobre esse conflito. Embaixador, eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor, com todos os elementos que nós estamos vendo diariamente, 27 dias dessa guerra, no fuso horário da guerra, já 28, né? O 28º dia da guerra já começou lá para eles. Se o senhor ainda acredita numa solução diplomática para esse conflito que tem a cada dia ganho novos elementos preocupantes, para dizer o mínimo. Olha, eu infelizmente sou pessimista com a possibilidade de algum entendimento diplomático, de uma cessação de hostilidades e de um processo de negociações sérias, pelo menos no futuro previsível. É preciso ver a atitude de uma pessoa que desempenha um papel central nisso tudo, que é o Putin. Eu fiquei impressionado, quase que aterrado, com os discursos feitos pelo Putin, inclusive dias atrás, num estádio para 200 mil pessoas. Ele usou uma retórica que não foi apenas stalinista, foi hitlerista, ao falar da necessidade de purificação da nação, de eliminar as moscas dos traidores e da escória. E antes disso, ele colocou a Rússia como estando num conflito existencial com o Ocidente. Portanto, essa invasão da Ucrânia é apenas parte de uma postura fortemente antagônica e até agressiva do Putin em relação ao mundo ocidental. Então, e ele, neste momento, está endurecendo para dentro, aumentando a repressão, o controle dos meios de comunicação é total, e vai endurecer para fora. As forças russas mostraram muita ineficiência e incompetência e encontraram uma resistência muito maior do que a esperada. Por isso estão, como mostrou seu colega, meio que estagnadas em matéria de avanço territorial, mas estão conseguindo se aproximar o suficientemente de Kiev, além de outras cidades, para bombardeá-las e destruí-las, para fazer uma política de praticamente terra arrasada, como, aliás, foi a intervenção russa na guerra civil da Síria. Sim, mas essa política de terra arrasada, claro, trará mais consequências, né, para Moscou, mais consequências diretas ali para Putin e para a população russa como um todo. Eu digo o aumento, né, de sanções e de outras medidas que podem afetar mais a Rússia. Quando o senhor fala desse descrédito do senhor em relação a uma solução diplomática, então é pelo endurecimento do lado russo, pela ação das tropas, pelo discurso de Putin, por tudo que a guerra tem nos mostrado até agora. Apesar das reuniões, dos apelos de Zelensky, nada disso o senhor acha que nesse momento, então, pode botar um fim nesse conflito? Não, eu creio que o Putin vai levar o conflito até as últimas instâncias para, de alguma maneira, apresentar à sua população resultados minimamente satisfatórios. Agora, eu queria dizer que, do outro lado, sim, me preocupa a possibilidade de uma escalada nas sanções pelos países ocidentais. O presidente Biden, amanhã, inicia uma viagem à Europa, vai haver uma reunião de cúpula da OTAN, do Conselho Europeu, do G7, e tudo indica que haverá ainda um maior aumento, novas sanções contra a Rússia. Sim, faz sentido aplicar sanções contra a Rússia, mas sanções desmesuradas, sem controle e com consequências negativas para quem as aplica ou para outros que são
vitimados por ela, como os países pobres, não fazem muito sentido. Eu tenho uma ideia meio romântica, talvez, de que, neste momento, o Ocidente deveria sobrepor ao conflito sinalização de disposição de começar a desacelerar a guerra e a gradualmente eliminar as sanções no contexto de um diálogo com a Rússia e com todos os outros países da região em busca de uma nova estrutura de segurança e estabilidade política para toda a Europa, incluindo a própria Rússia. Infelizmente, eu vejo o lado ocidental ainda muito comprometido com o endurecimento das sanções e sem disposição de dialogar, o que é pena. Portanto, o endurecimento, o agravamento da crise é fundamentalmente responsabilidade do lado russo, do Putin, mas há de maneira diferente uma contribuição, por assim dizer, do lado ocidental sob a forma de crescentes sanções, de crescente isolamento da Rússia. Sim, embaixador, mas essa desaceleração das sanções, né, o que seria então uma pisada no freio literal das sanções, isso não poderia ser mais um fator motivacional para Putin? Não, eu creio que não. O Putin se emparedou ao fazer exigências maximalistas, como, por exemplo, a de que a Ucrânia reconheça a independência das províncias separatistas e reconheça a soberania russa sobre a Crimeia. São pontos que eu não creio que a Ucrânia possa aceitar e os próprios países europeus não veriam com bons olhos a aceitação de tais condições pela Ucrânia, porque isso abriria campo para novas cobranças ou novos ataques da Rússia a outros países. Então, eu creio que sinais de uma disposição de diálogo, como eu dizia, por cima do conflito, por fora do conflito, seriam uma iniciativa positiva e que possivelmente contribuiria para apaziguar os ânimos e, de alguma maneira, conter a mão do Putin. O senhor acha que, então, aspirações políticas, eu me refiro, por exemplo, à eleição, né, do Congresso americano em breve, o que pode, sim, mudar ali o jogo de forças para Biden e as questões importantes dele, essas questões políticas locais, motivações individuais, podem estar atrapalhando as lideranças do Ocidente no diálogo assertivo da guerra, para o fim da guerra? Olha, o Biden tem uma tendência a falar demais, a usar expressões muito agressivas, sem pensar nas consequências disso, como há pouco o Putin de criminoso de guerra. O Putin é um criminoso de guerra, mas o fato de o presidente dos Estados Unidos emitir tal opinião é inconveniente, é contraproducente. Agora, o Biden está, no momento, aproveitando a primeira ocasião em que ele conta com apoio bipartidário. Os próprios republicanos o apoiam na atitude dura contra a Rússia. E isso é importante para ele, talvez até contribua para um resultado menos pior do que o esperado nas eleições agora de midterm para a renovação do Congresso. O que se esperaria seria uma derrota dos democratas, pelo menos numa das casas, se não nas duas. E talvez agora, com a guerra na Ucrânia, o Biden recupere um pouco de popularidade e os democratas se fortaleçam um pouco. Então, você tem razão. Há motivações também de política interna. Assim, também na França, com Macron buscando a reeleição, há motivações de política interna de um lado e de outro que contribuem para a dificuldade de extensão da situação.
Sim, embaixador, mas para nós, réis mortais, é absolutamente duro ouvir isso, né? O mundo num temor de uma terceira guerra mundial, de um conflito mesmo que ele seja local. E a gente olhando aqui, entendendo o que podem ser motivações pessoais, /eleitorais, /políticas, /individuais das principais lideranças do planeta. É verdade. Mas, olha, não é um conflito local. Qualquer conflito no coração da Europa é algo de alcance global. É algo que nos afeta diretamente aqui também. Então, é um conflito de repercussão mundial, não apenas local. Qual a sua expectativa? A expectativa do senhor para esse encontro, então, de amanhã, né? Biden indo pessoalmente e deixando claro que precisa de uma interlocução maior. Os outros interlocutores, o senhor também não está botando fé? Não, veja bem, eu considero muito positivo o fato de que a União Europeia tenha mostrado maior coesão, que a OTAN, que estava muito debilitada, inclusive pelo anterior presidente americano, pelo Trump, o fato de a OTAN se recuperar. Eu não sou, em princípio, favorável à OTAN como tal, mas é reconhecer um fato histórico. Quando os países do leste europeu que sofreram com a invasão nazista e depois com décadas de regimes comunistas, quando acabou o comunismo da União Soviética, trataram de se jogar para o Ocidente e bateram quase desesperadamente as portas da OTAN. Então, a ampliação da OTAN não foi resultado de uma conspiração dos americanos, uma obra da CIA. Foi um processo que respondeu a reivindicações compreensíveis e legítimas dos países interessados. Então, a OTAN é um fato que está lá. Agora, o que é importante é que, por sobre a OTAN, por sobre a União Europeia, o lado ocidental, que eu dizia mais cedo, se dispõe a abrir, de alguma maneira, um diálogo por cima do conflito, de modo a criar condições para uma nova arquitetura de segurança, de estabilidade na Europa, com consequências para todo mundo. Embaixador, o senhor poderia explicar um pouco melhor, ou de uma maneira para todos nós, mortais, réis mortais? Claro, a gente não entende de diplomacia, nós jornalistas, a gente tem tentado entender, né, o que são os lances, sim, o que está implícito. Quando o senhor fala essa negociação por cima, seria exatamente que tipo de proposta do Ocidente para Putin? Seria uma sinalização da disposição de iniciar um diálogo com o Putin, com vistas à cessação das hostilidades e ao início de conversações com vistas à criação de uma nova estrutura de segurança na Europa, em que a OTAN não seja vista como inimiga mortal da Rússia, nem a Rússia seja vista como inimiga mortal do Ocidente, países ocidentais. Deixe-me dizer o seguinte: diga. Se fosse outro o governo brasileiro, não este, se fosse outro governo brasileiro, eu creio que a diplomacia brasileira poderia até desempenhar o papel como uma espécie de provocadora de uma iniciativa semelhante. Infelizmente, um governo cujo presidente declarou solidariedade à Rússia e proclama neutralidade diante das barbaridades que ocorrem, o Itamaraty, a diplomacia brasileira, não tem credibilidade, não tem força suficiente para qualquer iniciativa. Ex-embaixador do Brasil em Washington e também em Pequim, Roberto Abdenur, muito obrigada pela conversa, pela entrevista, pela aula. Já deixo o convite para uma próxima. Boa noite ao senhor. Muito obrigada. Muito obrigado.